Olá, superar desafios é dos humanos, superar desafios é de toda a humanidade, superar desafios é pra gente aqui que está batendo bola na área do conhecimento em humanas. Sejam todos muito bem-vindos, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, não importa o momento em que você está aqui conectado, juntinho da gente para trabalhar o componente nessa trajetória do novo ensino médio. Por falar em componente, bota no LED, olha lá. As narrativas históricas e sua produção material e imaterial, nós já estamos na atividade integrada número 4. Hoje teremos a aula número 5 e vamos falar de um tema que eu, até onde consiga me lembrar, só conheço gente que gosta. A gente vai falar de festa, especificamente festas brasileiras. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha especialidade é em História, mas como você já sabe, nessa pegada do novo ensino médio, a gente trabalha de forma multidisciplinar, ampliando aqui a abrangência do conteúdo. É super importante também a descrição, uma vez que o apelo que o Centro de Mídias tem, junto com a galera que precisa de algumas necessidades especiais, é muito forte. Portanto, vai lá. Eu sou um homem de 53 anos, sou branco, uso barba, estou de óculos, tenho cabelos compridos, a cor que predomina hoje em mim é cinza. E nós também aqui temos o acompanhamento, o trabalho da galera de Libras, que eu aqui apresento. Chamo em primeiro lugar o Helder. Tudo bem, Helder? Olha lá o Helder, todo meninão, dando tchauzinho para nós. E logo mais teremos também a Kátia. Muito bem. Vamos colocar no LED. A gente não pode esquecer que esse componente faz parte da unidade curricular. No mundo, está tudo interligado. O próprio componente, inclusive, ele tem um apelo muito forte com a questão relacionada à internet. A habilidade específica que a gente vai trabalhar vai ser analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. O principal objetivo da aula de hoje é historicizar a cultura imaterial. Aqui está escrito culinária, mas a gente vai bem além. A gente vai falar também de festa. E como que a gente vai dar início a essa perspectiva? Produção, bota a minha cara no LED agora. Gente, existe uma escola de uma ciência ao qual eu admiro muito, que se chama antropologia. Antro vem de humano. Logia significa estudo. O que a antropologia especificamente, então, trabalha, professor? A antropologia, ela estuda a relação dos humanos com o meio ambiente, só que numa perspectiva cultural e biorgânica, numa relação aonde se constitui aí uma interação. O ambiente interfere no bioorgânico e na cultura, mas a cultura também interfere no bioorgânico e nas relações ambientais. A antropologia, ela é bastante rica, ela é bastante ampla. Uma das escolas da antropologia é a escola estruturalista. Nossa, professor, mas essa conversa está muito erudita, dá para simplificar? Calma, ela não é tão difícil assim. Perceba bem, estrutura é aquilo que mantém algo em pé, é aquilo que dá alicerce. A escola estruturalista
ela trabalha com a ideia de que as sociedades comungam de algumas características independentemente da cultura ao qual estão inseridas, independentemente do tempo ao qual fazem parte e independentemente do espaço, ou seja, não importa onde ela se localize. Vou dar um exemplo. Ritos funerários. Todas as sociedades, não importa se ela está na Ásia, na América, na África, na Europa, não importa se é agora, se é na Idade Média, se é na Antiguidade. Todas as sociedades, elas têm ritos fúnebres. Toda vez que há um óbito, você tem aí relações simbólicas que retratam a passagem da pessoa, a morte da pessoa, desde quando há uma falência orgânica até o sepultamento e aquilo que será mantido da memória, ao qual muitas vezes fica no campo até da religião. Isso é estrutural. Uma das questões levantadas pelos estruturalistas é que as sociedades também, vejam bem, independentemente do tempo, do espaço e da cultura, elas precisam da festa. Elas fazem festas. A festa é como algo emaranhado no nosso DNA cultural que fica até independente da nossa origem. As sociedades precisam de um tempo de celebração, de um tempo de comemoração, de um tempo de diversão, aonde várias relações que vão do lazer à fruição, do contato até a perspectiva de você conseguir metafisicamente chegar em outros estágios, a gente tem essa necessidade da celebração, da festa pública. Por isso que a gente abre a aula, bota lá no LED, olha lá, justamente dizendo que a festa é um elemento universal na atividade do espírito humano. Inclusive, eu não vou nem ampliar muito a perspectiva do meu comentário, mas a gente pode lembrar que há especialistas que dizem: se as sociedades não tivessem o seu momento de lazer coletivo, de festa pública, elas teriam muito mais dificuldade, inclusive, de superar as suas próprias angústias coletivas e viveriam algo que a psicanálise chama de recalque. As pessoas precisam ter momentos de vazão, ok? E a gente vai explorar isso na perspectiva estruturalista daqui em diante. Olha lá, já falei para vocês, uma festa pública é uma celebração popular. Se é uma celebração popular, ela une elementos muito diversos. Pessoas muitas vezes com religião diferente, com classe social diferente, com etnia diferente, mas que comungam de uma mesma identidade nacional que é contemplada através dessa celebração que é popular. Se é popular, ela está na esfera do público, ela não é privada. Ela está nas ruas, ela está nos espaços da coletividade. Vamos para a próxima aqui, olha lá. Nega símbolo do ponto de vista da simbologia, ou reafirma, ou seja, comemora aspectos de uma sociedade. Professor,
Dá um exemplo, como assim? Nega. Tem uma música ao qual eu aprecio bastante, de um compositor que, se você não conhece, fica aqui minha dica. Se você conhece, muito bem, e muito provavelmente seu professor deve conhecer. Se chama Chico Buarque de Holanda. Aonde ele fala que no carnaval, ele começa a descrever ali, né? Uma situação onde no carnaval as pessoas pobres viram reis, imperadores, nobres. Esse aspecto estético que subverte uma ordem é fundamental também numa celebração popular. Porque, ainda que seja apenas na celebração e por alguns momentos, por algumas horas, eu vou viver um personagem, eu vou viver uma situação, eu vou viver uma ambientação que nega exatamente quem eu sou. E ao fazê-lo, eu crio canais psíquicos, psicológicos e psicanalíticos para pôr para fora as minhas situações de alegria e até superar as minhas situações de drama. Por isso que é muito comum esse lado subversivo da festa. Reparem, na festa, inclusive, se permitem situações que no mundo do trabalho não seriam permitidas. Ficou claro? Na festa, se permite atitudes e comportamentos que numa outra situação seriam condenáveis. Por isso que a gente está falando do aspecto da negação em relação à festa. E quando a gente fala de reafirma, aí é celebração, é comemoração, é aquilo que irmana a todos. Vamos para o LED. É muito comum a gente ter esses aspectos também numa festa. De novo, independe da cultura, independe do espaço geográfico, independe da época. Festa é muito comum a gente ter a fartura. As pessoas comem mais do que o normal. As pessoas bebem mais do que o normal. As pessoas constroem canais simbólicos de dança, de música, de alegria ou pranto, de uma forma muito mais expressiva do que se fosse no plano individual. Então nós temos aí um aspecto de exagero, de fartura, que compõe esse universo da celebração. Voltando para o LED aqui, a questão da tradição. Uma festa, ela embasa uma memória coletiva e ela acaba de forma muito frequente, homenageando legados históricos, culturais que nós trazemos dos nossos antepassados e que a gente os vincula à realidade ao qual nós estamos vivendo. Isso aqui também é super importante, a questão da coesão social. Reparem que talvez pelo exemplo fique mais simples notar aquilo que eu estou comentando. Época de carnaval. As pessoas, estranhos se abraçam. Estranhos se tocam, comemoram juntos, compartilham do mesmo copo, do mesmo garfo. Uma partida de futebol da seleção brasileira, as pessoas estão lá abraçadas também. Ou uma festa cívica. Eu sou de uma época em que as escolas públicas, elas tinham muitas festividades cívicas. E aquele era um momento organizado para conseguir viabilizar, potencializar uma espécie de ajuntamento, as pessoas se sentirem parte de um todo, aquilo que na sociologia a gente chama de coesão social e traz consigo também aspectos relacionados à identidade. Vamos lembrar aqui também de algo curioso. As festas,
elas têm uma relação direta com o sagrado, e aí são festas de caráter religioso, ou uma relação direta com o profano, aquilo que faz parte apenas dos nossos desejos terrenos, carnais, e muitas vezes há uma dobradinha, uma intersecção desses dois elementos ao mesmo tempo, o sagrado e o profano. Aquilo que os gregos desde a antiguidade já tinham sacado e teorizado e que depois o Nietzsche recupera na filosofia que ele produziu no século XIX. Está aqui mais uma sugestão de interdisciplinaridade. E a gente não pode esquecer também que toda festa ela tem um forte apelo estético. Tentem imaginar uma festa popular que vocês conhecem, já foram ou já participaram. Está ali as cores, estão ali as roupas, estão ali os adereços, os enfeites, estão ali todos os aspectos relacionados à animação, à música. Então, o apelo estético, ele compõe todo esse universo da celebração. Gente, a aula agora, ela vai orbitar para duas grandes festas do calendário brasileiro. E aqui a apreciação que a gente vai fazer, ela é uma apreciação acadêmica. E eu já cantei a bola, bastante sustentada pelo saber antropológico, de modo que a gente não está focado na perspectiva de que, eu gosto dessa festa, eu não gosto dessa festa. Aí fica na sua cota individual. É uma decisão sua gostar ou não, participar delas ou não. Agora, não seria inteligente, eu quero frisar aqui, menosprezá-la ou menosprezá-las do ponto de vista cultural. Elas são fundamentais para todos os aspectos que nós vimos até então no curso dessa aula. Então, o sujeito tem toda a liberdade para dizer, eu não gosto de carnaval. Mas dizer, olha, isso não serve para nada, etc, 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 é uma análise muito reducionista. Seria interessante que, ainda que ele não gostasse, ele percebesse a importância social que esses eventos têm. Vamos então começar aqui pelo carnaval. Tá? O carnaval brasileiro, ele não foi uma invenção que surgiu do nada. Né? O que acontece? Lembra daquela relação entre sagrado e profano? As culturas da Europa Central, elas são profundamente construídas em cima do cristianismo. E aí a gente sabe que em determinada época do ano, pela tradição cristã, nós temos aí um momento do sofrimento, da angústia de Jesus, que culmina em sua crucificação. Nesse período, até pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, as pessoas guardavam uma espécie de luto religioso pelo Deus que, pela tradição, é morto no Império Romano. Antes de se iniciar esse período, que a gente chama de quaresma, inclusive a psicanálise, fica aqui outro toque de interdisciplinaridade, ela constrói todo o saber dela relacionado ao luto em cima da questão dos 40 dias. Isso não é à toa, tem uma relação direta. Esse momento que antecede esse luto, então, você tem o ápice da alegria. E antes de entrar no luto, você comemora, faz esse rito de passagem numa explosão simbólica de alegria coletiva,
que entre os portugueses era chamado de entrudo. Então vocês estão vendo ali, o carnaval é uma herança do entrudo. Muito bem. Quando nós tivemos o período joanino, a corte portuguesa fugindo da expansão napoleônica, vem para o Brasil e o Rio de Janeiro é transformado nada mais, nada menos, de uma hora para outra, na capital de um grande império internacional, que é o Império Português, a elite portuguesa, ela vai viver aí situações de bailes carnavalescos bastante clonados dos modelos de bailes feitos na capital francesa, em Paris. O olhar estético da nossa elite nessa época é um olhar tomando a França como referência de luxo, tomando a França como referência estética. Se por um lado a elite vive isso através de bailes que reproduzem essa ambientação francesa, por outro, os entrudos passam a ser violentamente reprimidos na rua. E aí alguém deve estar se perguntando, mas por que essa repressão, professor, do intrudo na rua? Lembra que eu comentei com vocês que a festa é feita de excessos? Lembra quando eu comentei com vocês que a festa ela é feita também de subversão dos valores, de negação de sistemas? Quando você tem a junção desses aspectos, ela pode dar às autoridades um sinal de descontrole social. Por isso, elas passam, e não é só no período joanino, isso se repete em outras festas e sobre outros determinantes cenários, uma necessidade muito forte das forças políticas a reprimirem ou a enquadrarem no modelo ao qual o exagero e a subversão não saiam do controle. Vamos voltar para o LED aqui. No segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, nós temos os primeiros blocos de rua. É você que gosta de bloquinho, chega no carnaval, eu vou no bloquinho, etc, etc. Bloco de rua ele foi ressuscitado há pouco tempo na cidade de São Paulo, mas como você está vendo, ele existe há muito mais tempo, desde o século XIX, desde a época do Segundo Reinado. Em 1929, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, é fundada a primeira escola de samba, a Deixa Falar, né? Construindo essa tradição das escolas de samba que estão profundamente relacionadas à cultura carioca. Em 1950, nós temos o primeiro trio elétrico que foi fundado na cidade de Salvador. E, inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que sustenta a ideia de que a guitarra elétrica foi inventada por Dodô e Osmar em Salvador. Porque na medida em que você coloca um carro de som e aonde você tem que amplificar esse volume, um violão no microfone não rolava, não tava bacana. E aí eles tiveram a ideia de colocar captadores nesse violão e muita gente sustenta que aí nasceu as primeiras guitarras elétricas, uma invenção brazuca. Muito bem, na década de 1970, o carnaval ganha um formato muito próximo desse hoje que a gente vê, principalmente nas televisões e na mídia, tá? Com os sambódromos, com as prefeituras, o governo financiando essa festa em nome de um retorno que vem através do turismo e da empregabilidade em cultura, e elas não deixam de ser, então, nesse formato, grandes espetáculos midiáticos, né? São grandes
apoteoses de cores, músicas, etc, etc. De qualquer forma, nós temos aí muitos formatos do carnaval e todos eles carregados com essa breve história que eu comentei com vocês. Vamos para a segunda festa? Olha lá, tem tudo a ver com o mês que a gente está, que são as festas juninas, né? O que a gente precisa ter uma noção histórica delas? Olha lá, a primeira delas é que em junho, no hemisfério norte, lá na Europa, é época de colheita. Então, há festas camponesas que celebram a fartura e agradecem a Deus por uma colheita bem-sucedida, que coincidem, inclusive, com dias de santos muito tradicionais à cultura da Europa Central. Por exemplo, Santo Antônio, São Pedro e São João. Quando isso foi trazido para o Brasil, evidentemente, pelo fato de nós estarmos no hemisfério sul, o clima aqui é outro em junho, por isso que as festas juninas acabam coincidindo com o período do inverno. E é claro, a gente adaptou isso à fogueira e toda uma indumentária e culinária que vai super bem com esse friozinho de junho e de julho. Vamos continuar aqui no LED. Lembra que eu tinha comentado com vocês que tem a ver com colheita? Por isso que as nossas festas juninas, elas reproduzem o cenário estético do campo, que carinhosamente a gente chama de caipira. Outro detalhe interessante, esse eu adoro, tá? Cada um que goste do que quiser, mas eu não vejo a hora que chega a festa junina por causa das quermesses. É nas quermesses que a gente tem aquele ajuntamento, aonde você, muitas vezes inserido no ambiente de festa paroquial, mas sempre nas ruas, você tem uma oferta muito grande de comidas, de bebidas, o famoso arraial, as pessoas dançam, as pessoas se divertem, e vem a memória da gente, inclusive eu estou aqui gravando na hora do almoço, né? Pamonha, curau, bolos e por aí vai. Gente, continuando aqui, a gente não pode esquecer que, por exemplo, em Campina Grande, na Paraíba, o evento cultural que mais movimenta a economia da cidade e é tido como referência da grandeza dessas festas é a festa junina. O Nordeste, isso é muito clássico e lá as tradições são levadas de uma forma mais rígida ainda nesse aspecto temático do campo e de elementos típicos regionais. Para terminar a aula, aqui deixo uma reflexão que é algo que a gente está acompanhando bastante. Nós temos atualmente uma dessacralização do evento. O que é isso, professor? Há determinadas festas juninas que escolhem não homenagear determinados santos sob qualquer aspecto. E outra coisa também que acontece, provando que a cultura é sempre adaptativa, ela está sempre em progressão, ela está sempre compondo com novas linguagens, há muita gente que organiza essas festas juninas com uma profunda influência do country, tendo como elemento de referência aí, principalmente o Texas, nos Estados Unidos. Seja como for, você também pode escolher o formato da sua festa junina. Galera, vou aqui me despedindo, avaliem a aula, tudo de bom para vocês, grande abraço, beijo, tchau, tchau.